Está começando o podcast Gestão de Impacto, um podcast que vai ajudar você, gestor, a alavancar os seus resultados. Eu sou a Mariana e hoje estamos aqui com o Pada Teixeira, presidente da PKT, com o José Luiz Finock Júnior e Otávio Ustra, sócios fundadores do FIUS. Bem-vindos a todos e hoje vamos falar de um case muito interessante. O tema de hoje é crescimento acelerado com foco no cliente. Vai lá, Pada. Puxa vida, que delícia ter vocês aqui, Mariana, Finock, Otávio, amigos de longa data, além de a nossa relação de trabalho, nós somos amigos, isso é coisa espetacular. Olha, nós estávamos conversando com o Otávio, Finock, desde 2008 que nós nos conhecemos, estamos completando 15 anos. Olha que coisa maravilhosa. Bom, queria que vocês contassem, começar por você, Finock, como é que foi a criação do escritório, que é um sucesso hoje? Quantos advogados vocês começaram? Como é que vocês estão hoje? Conta a história do FIUS para nós. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho a nossa história, os desafios e, acima de tudo, os momentos de superação, né? Porque o escritório começou, na verdade, e poucas pessoas conhecem a história do escritório. Porque, na verdade, o escritório começou quando a gente se formou, né? Eu tinha acabado de me formar, o Otávio tinha se formado um ano antes. E a gente tinha uma especialização, pelo fato de ter feito estágio, trabalhado na área tributária. E quando a gente tinha se formado, eu estava saindo da faculdade, na verdade, e a gente começou um escritório. E a gente imaginava que com zero estratégia, zero gestão, zero experiência também, tinha 21, 22 anos. Mas a gente imaginava que podia fazer algumas coisas diferentes frente à nossa experiência que a gente tinha tido ali como estagiário de alguns escritórios. E eu me lembro que, na verdade, a gente também não tinha muito capital, né? E a gente pegou uma sala emprestada de um colega de faculdade, uma sala bem próxima ali da Avenida Francisco Glicério. Era uma super sala de mais ou menos uns 18 metros quadrados. Porque esse colega, ele usava essa sala para estudar para concurso público. Então, grande parte do tempo não tinha ninguém usando a sala. E foi ali que a gente começou o escritório. Praticamente eu e o Otávio. A gente sequer tinha estagiários no início, porque o business plan não permitia, o budget. Meu É verdade. Começaram vocês dois só? Nós dois. Que bacana. E qual foi o que vocês queriam fazer diferente? Um grande desafio que a gente sentia, Mari, pela experiência, enorme experiência que a gente tinha, né? Mas pela pouca experiência, primeiro era que o mundo empresarial, e quando você, mesmo quando estagiário ou conhecendo algumas pessoas do mundo empresarial, a gente percebia que os próprios executivos tinham uma formação muito diferente do advogado. E geralmente a comunicação era muito difícil com os escritórios, porque enquanto os executivos naquela época já estavam falando em planejamento estratégico, falando em indicadores, o mundo do direito ele era relativo somente a encaminhamento de relatório processual para os clientes, e isso gerava, eu percebia no trato, né, com os clientes, que isso gerava uma satisfação enorme, porque era muito pouco focado em resultado. E eu percebia que era possível pensar em criar algo que fosse mais dinâmico, que fosse mais próximo. Tinha muito naquela época a cultura do litígio, né? Quando se buscava, por exemplo, na área tributária, se buscava simplesmente medidas de rentabilização ou medidas de melhor eficiência tributária com ações judiciais, que é o que existia na época. Existia Verdade. pouquíssimo planejamento.
Então a gente começou a perceber que talvez uma nova forma de pensar, de se aproximar mais do cliente, de estar mais próximo dos reais objetivos dele. Naquela época, muitos aspectos eles não eram conscientes, né? Verdade. Mas a gente Construindo, sentia né? que tinha uma possibilidade de estar mais próximo dos clientes e estar gerando mais valor. Uhum. Então, esse foi um aspecto muito importante. E, acima de tudo, também um ambiente, né? Aqui é uma reflexão que acho que todos os escritórios, e isso é comum nos dias de hoje, naquela época nem tanto, mas a reflexão, qual que é o ambiente? Quão saudável é um ambiente num escritório de advocacia? Na verdade, quão saudável é um ambiente numa empresa de serviço, onde geralmente o plano de cargos, né, e salários ou plano de carreira está muito voltado para resultado. Mas esses resultados, essa meritocracia, a que preço e qual o impacto disso na cultura? Então a gente sentia, eu pelo menos sentia muito que se eu fosse trabalhar em algum lugar onde eu ficava a maior parte do tempo em desarmonia, por ter um ambiente ruim, eu preferia não fazer. Né? E aí isso também foi um fato muito importante para que a gente buscasse construir algo que tivesse mais a nossa cara. E até hoje isso continua como um dos pilares do escritório, nessa questão de, né, de criar um bom ambiente, permitir às pessoas um ambiente que dê ferramentas para desenvolvimento. E na verdade a gente vê mesmo que a gente era muito intuitivo o negócio no início. A gente queria fazer alguma coisa diferente, né? Uma coisa melhor para o mercado, né? Uhum. Mas e isso foi se construindo, se cristalizando ao longo do tempo. Mais claro, né? Hoje se fala customer centricity, né? Pô, a gente lá, 2002, a gente queria meio um pouco fazer isso, né? Uhum. Já. Só que não tinha o nome ainda, né? Então a gente foi observando e a gente foi engraçado que a gente ia vendo o que a gente imaginava, algumas tendências que a gente olhava, elas iam se mostrando corretas, o mercado ia entendendo aquilo como correto. Então, a gente queria fazer o bem feito, como o Franco falou, queria gerar valor, né? E as ferramentas para isso foram aparecendo mesmo. E a gente foi vendo, poxa, não é que a gente está certo, não é que o que a gente está sentindo cabe aqui, né? E o escritório foi se construindo com isso. Agora, se você for fazer uma reflexão, o que que atribuiu esse crescimento É, acelerado? e até você colocar o tema que é acelerado, até eu diria acelerado é com certeza, 20 anos, Sim. por uma perspectiva é rápido, mas pra gente também não era só questão de acelerar, era questão de fazer bem feito. A gente sempre teve isso muito, né? Então assim, às vezes a gente olha algumas soluções e a gente fala, não, calma, vamos fazer do nosso jeito, né? Sabe, Uhum. o escritório tem uma cadência própria. Então, por um aspecto, certamente, 20 anos é rápido para a gente ter construído um case de sucesso, né? Somos um dos melhores escritórios, né? Hoje até do Brasil, né? Da região, com certeza, mas hoje também já somos entendidos como um grande escritório no Brasil. Mas eu acho que o ponto central foi construir, e chegando nesses valores, né? À medida do tempo. Então, assim, foi cada vez ficando mais claro para a gente que o cliente tinha que ser muito bem atendido, não por uma questão comercial só, de valores financeiros, mas por uma questão de geração de valor, da gente estar realizando o nosso propósito enquanto prestador de serviço. Né? Foi cada vez mais isso sempre, afinal, que sempre trouxe muito esse aspecto das pessoas realmente. E hoje em dia é evidente para todo mundo que sem boas pessoas, né, sem pessoas motivadas, engajadas, sonhando junto contigo, você não consegue construir um negócio de Não sucesso, consegue. né? Porque ainda mais agora, pós-pandemia, né? Que as pessoas realmente estão olhando para dentro e buscando, né, o que querem, o que almejam, enfim. Então acho que assim, esse foi o fator, a gente ter construído algo de gerar valor mesmo. Esse que acho que foi o principal ponto. Claro que teve outras ferramentas, e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, o planejamento é essencial, né? Então a gente descobriu isso. Né? Porque o planejamento permite não só eu identificar uma imagem comum para o escritório, mas também você fazer uma análise do que, né, do que você quer, do que nós somos, né, enquanto corporação. Então ele é muito rico realmente, se for bem aplicado. Então a gente está, né, 10 anos aí, né, com a fundação, né, com vocês assim. Jamais, né? Já 14, exato. 15. Começou lá, né, nesses contatos, né, depois formalmente, né, no programa da fundação, mas assim, foi determinante pra gente. Não tenha dúvida disso, né? Mas tem uma coisa interessante, é difícil ter um alinhamento como vocês dois têm, né? Vocês estão juntos há mais de 20 anos. E o sucesso do Fius também está ligado a isso. Vocês transmitem esse alinhamento para as equipes de vocês, né? E isso também fez com que vocês, de uma forma alinhada, estou dizendo um Sim. testemunho
de quem está vendo de fora, fizesse com que vocês procurassem as ferramentas corretas, as ajudas corretas, e isso permeia na organização. Finocchio, me conta um pouco como é que você vê esse crescimento acelerado que vocês tiveram, porque Gente, quando eu conheci vocês tinham o quê? 23, 24? Por aí. 24 funcionários, né? 30 funcionários. Advogados e uma secretária. Isso. Hoje vocês têm quantos? São 230 pessoas. 230. Olha, em 20 anos. Não, em Menos, né? 12, né? Hã? Em 12, né? Acho. 12. Quanto tempo nós estamos... Não, mas estou falando, teu crescimento é de 20 anos. Nós estamos juntos desde 2008, 15 anos, somando tudo, Formalmente na fundação desde há 10 anos. Há 10 anos. Fora isso, nós nos conhecemos num cliente, nós até estávamos conversando sobre isso, nós nos conhecemos num cliente. O que deve esse crescimento acelerado de vocês nesses 20 anos? De ferramentas, o que vocês procuraram de ajuda? Conta um pouco essa história. Acho que quando que deu esse clique, assim, ó, acho que a gente precisa de ajuda, né? Vamos lá, essa é uma questão complexa. É bem complexa, porque, na verdade, quando ao longo do tempo a gente não tinha como objetivo ter um crescimento acelerado, né? A gente tinha como objetivo ser um bom escritório, porque nem sempre o crescimento e nem sempre o número de pessoas e nem representa entregar resultado. Uhum. Tem as dores do crescimento, né? E então as coisas foram acontecendo muito naturalmente. E tem um aspecto que eu acho que é muito importante, e inclusive quando a gente faz no planejamento estratégico, análise concorrencial, a gente percebe que no nosso segmento, muitos escritórios deixaram de ter competitividade ao longo do tempo por falta de crescimento. Então é assim, o negócio fica bom para os sócios. Aí eles falam, bom, que ótimo, tá ótimo para a gente. Estaciona. Para por aí. Para por aí. Aí aquela turma que está lá embaixo fala, bom, quando onde que vai eu vou? chegar o meu lugar ao sol, né? Onde eu vou? Daqui não sai nada, né? Daqui não sai nada. E aí a gente tem muitos cases de escritórios que eram referência nacional, e depois de um tempo o escritório foi passando por processos de cisões, praticamente deixaram de existir como a potência que eram. Então, quando a gente fazia essa análise de mercado concorrencial, os fatores críticos de sucesso dos concorrentes também, a gente percebia que o crescimento é muito importante. Porque o crescimento permite que você consiga enxergar, não só para a alta liderança, mas para todo mundo que está envolvido, o longo prazo. E o crescimento é fundamental na retenção de talentos, né? Para as pessoas, todos querem progredir, e é justo que todos possam progredir. Então, a busca por esse crescimento sempre foi no sentido não de buscar ser um dos melhores e maiores, ou estar em rankings, né, XYZ. Foi mais no sentido de buscar sustentabilidade, buscar perenidade no negócio. A gente sempre fala, se o escritório parar de crescer, as pessoas vão se desmotivar, porque elas não vão enxergar perspectiva. E aí, voltando para a pergunta, né, a questão do crescimento e a busca por auxílio, acabou sendo muito natural, porque como a gente tem uma visão de que nós somos prestadores de serviço, e aqui é um pouco uma crítica, né, à nossa classe, muitas vezes o advogado ele não se enxerga como parte de uma equipe que busca a solução. A gente tem uma formação muito deficitária na faculdade, em termos de gestão, de processos, de visão estratégica. E o advogado geralmente tende a se colocar acima de uma situação. Desde o início, a gente colocou sempre o cliente em primeiro lugar do escritório. Então, quando você busca estruturar o seu negócio para atender o seu cliente, não para atender os seus objetivos, é natural que você vá crescendo. Mas chega uma hora que você observando o seu cliente, você começa a perceber que ele tem usado ferramentas. E hoje em dia, então, nem se fala, né?
Cada vez que a gente vai num cliente, ouve o CEO, ouve o diretor, é uma ferramenta nova, né? É o ágil, Scrum, não sei o que, não sei o que lá. Você fala, meu Deus do céu, deixa eu dar uma gulgada aqui para ver o que está acontecendo no mundo. Que Porque eles estão falando, né? E esse foi o ponto, Mário. Os nossos clientes representam o mundo empresarial. Esse mundo empresarial, acho que nos últimos 20 anos, ele evoluiu mais que nos últimos 60, 80 anos. Sim. Tanto em função de tecnologia, né, quanto em função também de busca de eficiência. Então, os nossos clientes mudam. Os nossos clientes estão em plena transformação. E se nós não estivermos o tempo todo em plena transformação, visando atender esse cliente, vai chegar uma hora que vai ter um gap. Então, quando a gente entendeu que nós tínhamos um déficit, né, em termos de concepção de negócio, de planejamento, de gestão, de estratégia, o estratégico, mas também o operacional, o tático operacional, foi que a gente falou, olha, é melhor a gente buscar ajuda. Porque senão o escritório vai ficar do tamanho do nosso braço. Exato. E o nosso braço é curto, né? Ou cansa. É. Então, nesse momento que foi que a gente pensou, poxa, vamos buscar ajuda. Porque sem a ajuda, sem ter as ferramentas que os clientes utilizam, nós não vamos conseguir se manter sustentável. E nem crescer, na verdade, né? Porque as ferramentas... Facilita na linguagem com o cliente também, né? Quando você, um escritório presta serviços a um cliente e vê que há uma sintonia de linguagem, de conceitos, isso muda, né, Finocchio? Muda muito. Acho que hoje em dia se fala muito em percepção de valor, né? Finocchio, quando você vai num cliente e vocês têm os conceitos que o cliente pratica, isso facilita enormemente a comunicação, a aceitação dele por parte do que você está ofertando. Você sente isso? É o que a gente chama de alinhamento, né? A gente procura manter muito um alinhamento institucional do escritório dentro dos nossos valores. Que acho que isso é fundamental para a cultura, para a sustentabilidade como um todo. Agora, quando existe esse alinhamento de entendimento daquilo que o cliente busca e você ter um método que o próprio cliente também utiliza para buscar resultado, facilita bastante, porque a gente está o tempo todo buscando entender como que a gente cria valor. E acho que vocês sabem muito bem disso e trabalham muito isso, a fundação como um todo. A percepção que o cliente tem com relação aos valores que eu gero não é a mesma percepção que eu acho que eu estou gerando, né? O valor que eu acho que eu estou entregando é uma coisa. A percepção do cliente com relação ao valor que eu estou entregando é uma coisa completamente diferente. Então, buscar o alinhamento naquilo que a gente faz e como a gente entrega e ter a certeza que o cliente está percebendo aquilo que está sendo entregue e aquilo que está sendo entregue atende à expectativa dele é fundamental. Para isso é necessário que tenha alinhamento. Então, acho que uma boa gestão que seja próxima à gestão dos clientes é fundamental para que isso aconteça de uma forma natural, né? E até complementando também, né, para o advogado, como o Fran falou, isso é mais difícil ainda, que nós somos criados numa linguagem totalmente diferente da linguagem do mundo real, dos empresários que tem que vender, tem que prestar seus serviços, enfim. Então, aí eu acho que tem um ponto também, a gente sempre teve essa abertura para isso, sempre quis gerar valor, mas olhar a perspectiva do contratante é fundamental. E é um universo totalmente diferente. E para navegar nesse universo, a gente entende que as ferramentas de planejamento, né, de entender cada vez como uma empresa se organiza, ajudaram demais. É por isso que a gente fala que quanto mais a gente planeja, então foi ótimo o planejamento para ajudar a fazer a gente chegar onde a gente está. Mas também foi ótimo para melhorar a qualidade dos nossos serviços, porque a gente começou a entender mais de negócio realmente, né? E ao entender mais de negócio, você começa a prestar um serviço melhor também, né, para o seu cliente. Com certeza. Agora, pegando esse gancho, né? Vocês entendem mais de negócio e muitas vezes vocês estão atendendo empresas, né? Aí falando do universo de médias, Médias, familiares, e a gente começa a perceber que existem situações que podem ser mudadas no próprio cliente, né? Sim. Como é que vocês tratam essa questão? Porque as empresas elas estão com dificuldade de manter esse crescimento, né? Sustentar esse crescimento, buscar essa ajuda.
Como é que vocês estão enxergando isso no mercado, Otávio? Eu acho que assim, se a gente olha, tem que separar esse universo mesmo, né? Porque existe o universo das grandes, que tem muitas práticas corporativas, mas que também tem uma série de dificuldades Sim. com o mundo que está se apresentando aí, que é um mundo que muda, né, vários Muda o paradigmas, jogo, né? né? Aham. Mas olhando a média, né? A média tem muito valor, né? Porque aquela questão, né? O empresário muitas vezes que fez a coisa acontecer, fez um negócio de sucesso, mas de fato, e a gente já vê esse movimento acontecendo cada vez mais, mas assim, planejamento, estratégia mais estruturada é fundamental para uma empresa de médio porte que olha a perenidade, que quer olhar para frente, né? Então, e a gente também precisa ter as ferramentas para oferecer isso, né? Então, muitas vezes é assim, né? Só sabendo os instrumentos jurídicos, eu não consigo ajudar uma empresa de médio porte a navegar nesse universo. Eu tenho que entender realmente de estratégia, né? Ajudar o empresário a percorrer isso com um conhecimento específico, conhecimento jurídico, que é muito importante num país como o Brasil, cheio de Com regras para tudo que certeza. é lado, né? E o outro ponto, o outro desafio é o sucessório, né, para as médias empresas, que também está intrinsecamente ligado à questão da estratégia, do planejamento, mas aí tem o caráter, o Fino Tinoco trata bastante disso, o caráter psicológico da questão, que é aquele fundador que fez a coisa acontecer com muito sucesso e precisa planejar uma passagem de poder realmente, né? E é uma questão que se você não tratar realmente, você vai ter, possivelmente, vai ter problemas, né, mais à frente, né? Então eu acho que esses dois desafios, claro, existem vários outros, né? Caixa, enfim, o Brasil, né? O empresário que se dá bem no Brasil, eu acho que se dá bem em qualquer lugar do mundo. Mas esses dois eu acho que são muito relevantes, realmente. Porque tem um aspecto que, assim, quando a gente trabalha com empresas familiares, aí empresas familiares, a gente tem empresas gigantes familiares, empresas médias, mas a empresa familiar como um todo. E eu tenho, né, o privilégio de fazer parte do conselho de algumas delas, porque é uma escola, né? É quase um MBA fazer parte de conselho de uma empresa familiar. É um MBA na prática. Mas talvez o ponto que eu sempre converso muito com os clientes, com amigos, é a empresa familiar ela tem uma característica muito forte. Isso pode ser muito positivo, mas ao mesmo tempo pode ser muito negativo, que é a tomada de decisão por emoção, né? Quando você tem uma empresa familiar cujas características são a tomada, geralmente são decisão baseada em emoções, isso é um grande risco, porque se as emoções são controladas, as decisões são programadas. Sim. Se as emoções não são controladas e geralmente tende, num ambiente mais familiar, a não ter controle das emoções, as decisões elas ficam fora do controle. Quando a gente percebe que a gente vai às vezes entrar numa empresa para fazer, seja um trabalho, né, jurídico ou às vezes fazer um papel de conselheiro, de participar de algo para um projeto, a coisa mais importante é olhar e falar assim, bom, como que a gente deixa as emoções de lado? E aí o planejamento estratégico ajuda muito, né? Porque o planejamento estratégico, de certa forma, ele induz, né? Ele te permite você sair do aspecto mais emocional e seguir um plano de voo. Lógico que esse mundo VUCA, o plano de voo hoje não é mais para 5 anos, para 3 anos, né? O plano de voo ele é muito, Pontual, né? ele é flexível, ele tem que ser um plano de Tem que ser voo, ajustado, né? mas ele é um plano de voo flexível. E quando você tem dentro das empresas familiares um plano de voo mais estruturado, que permite você tirar as emoções e não deixar que as decisões sejam tomadas e depois desconsideradas, ou que num ambiente mais desfavorecido você toma uma decisão mais voltada para o curto prazo e abre mão do longo prazo, que isso acontece muito nas empresas familiares. Então, a gente procura entender bastante esse cenário, porque a gente tem muitas empresas nesse segmento. E a gente procura daí ao máximo levar mais razão do que emoção. É um pouco. E por outro lado, é muito interessante, porque geralmente você vê numa empresa familiar uma paixão pelas pessoas, pelo negócio, um envolvimento, uma motivação, porque geralmente o fundador ele tem uma característica muito interessante, geralmente é uma pessoa muito magnética, que raramente você vê aquela paixão na cultura de outras empresas que não têm essa característica, ou seja,
É verdade. São aspectos diferentes, mas como sempre, né? Cada mercado ali vai ter suas virtudes e as suas não virtudes. Mas é um pouco, acho que esse é um pouco um resumo, assim. Muito bom. Puxa, agora eu vou começar com as perguntas mais fáceis, né? A gente sempre deixa para o final as perguntas mais fáceis. Bom, começaram os dois, hoje são mais de quase 250 pessoas no escritório. Como é que quais foram os mecanismos, como é que vocês fizeram que o escritório como um todo tivesse essa simplicidade, essa proximidade com o cliente, esse foco no cliente? Como é que vocês fizeram essa evolução? Porque 20, 10 pessoas é uma coisa, né? 250 pessoas, né? A maioria advogados, é uma outra coisa. Tem muita gente nova chegando. Eu vejo que vocês estão recrutando todo dia novos profissionais para a empresa. Como é que vocês conseguem ter uma estabilidade, um conceito que vocês sempre tiveram, vocês dois, para todo o escritório? Como é que funciona esse mecanismo lá? Eu sei um pouco, mas eu queria o testemunho de vocês pela simplicidade que vocês tratam tudo isso. Essa pergunta era para ser fácil. Mais fácil, Tô não, é mais simplificando. fácil. Falar sobre cultura, né? Nos dias exato, de hoje. É. Pado, não é um assunto simples falar de cultura hoje em dia, né? Ainda mais a gente tem visto aí diferentes gerações, né, ingressando no mercado de trabalho. Um segmento como o nosso, que não é um segmento fácil, tanto para recrutamento e seleção, quanto para manutenção de talentos. Mas acho que o mais importante, se a gente for pensar primeiro do ponto de vista conceitual e depois a gente falar um pouquinho mais do ponto de vista prático. Mas do ponto de vista conceitual, e aí acho que não é para a gente, acho que é para todas as empresas, né? Primeiro, criar uma ideologia que realmente esteja dentro do nosso coração. Porque a gente criar uma ideologia, né? Missão, visão, valores, propósito, para a gente colocar na parede, aquilo não funciona. E se faz muito isso até hoje, porque é bonitinho falar que você faz tal coisa. Então, acho que o primeiro, assim, é você escolher realmente a ideologia, você definir a ideologia que você tem. E depois, que eu acho que é o maior desafio, é você ser exemplo daqueles valores que você colocou, né? Quando a gente coloca que nós buscamos a excelência e buscamos superar a expectativa do nosso cliente o tempo todo, que é um dos nossos valores, a gente tem que ser exemplo disso, né? Quando a gente coloca que a gente quer um ambiente descomplicado, onde as pessoas sejam respeitadas e as pessoas fiquem bem, né, consigam equilibrar a sua vida pessoal e profissional, no mercado que tende a não ter esse equilíbrio, a gente tem que ser exemplo disso. Às vezes somos seres em evolução, às vezes acertamos, às vezes erramos, mas no final das contas a intenção de você seguir aquilo que você elegeu como os seus valores, seus princípios institucionais, eles devem prevalecer o tempo todo. Isso é muito forte, né? E isso eu acho que isso que foi uma cultura. Eu acho que isso que permite que a gente consiga, e não estou falando que a gente conseguiu, porque esse é um desafio que a gente vive todos os dias, a todo instante. Como que a gente consegue melhorar a nossa cultura? Pós-pandemia, então, esse desafio se multiplicou imensamente. A gente tem advogados hoje que trabalham com a gente que estão morando na Alemanha. É mesmo? É. Caramba. Então, você imagina como que você mantém a cultura, né? Exato. Mas acho que a principal base é isso. É você ter a sua ideologia, fazer o planejamento alinhado com a sua ideologia, mas acima de tudo, você buscar ser, em tudo aquilo que você faz, aquilo que você estabeleceu como prioridade. Eu acho que tem um fator que vocês não falaram e eu vou falar. Eu vejo um grau de confiança muito grande. Porque você consegue implementar uma cultura, um jeito de ser,
quando permeia a confiança dentro do ambiente. Claro. Porque se não tiver confiança dentro do ambiente, você pode fazer o que você quiser e não consegue. E lá, eu sou testemunha disso, quando eu vou no escritório, eu vejo que existe uma confiança no modelo de gestão, existe uma confiança e ver uma honestidade em tudo que está sendo feito. É Então, verdade. quando você tem isto numa estrutura, a evolução ela é acreditada por todos. Verdade. Né? E pelos clientes também, isso pelos acontece clientes. muito pelos Não, clientes, é impressionante. e quando não se tem o exemplo, nada disso acontece. Então, uma coisa que eu vejo que no escritório de vocês é o vínculo de confiança que todos têm no processo, no modelo que vocês estão implementando lá. É verdade. E Pada, desculpa, eu não sei se acho que você, mas assim, tem um ponto que eu acho que assim, tem a ver com o que vocês estão falando, com o Finoc falou que assim, aquilo é verdade pra gente tá longe, a gente estabeleceu a nossa ideologia, aquilo que a gente quer realmente fazer com pessoas, né? Enfim, isso tá dentro da gente, por isso que daí vem esse magnetismo. Às vezes a gente fala com clientes, a gente cansou de fechar cliente por Zoom durante a pandemia, mas assim, e não é cliente pequeno, não, cliente grande. Parece que as pessoas sentiam realmente aquilo que a gente fazia, a confiança. Mas daí tem um ponto que eu acho assim, né? Daí isso fica claro, porque daí você, se é aquilo que você acredita, você acaba refletindo isso nas suas ações. A gente está em evolução, mas as pessoas enxergam isso mesmo. Mas aí acho que também tem um ponto que é paralelo, mas tão importante quanto, que é quando você dá valor àquilo que você está construindo, você acaba deixando de dar um pouco valor assim a você enquanto pessoa física, vamos falar assim, né? Porque eu poderia estar falando, não, eu quero alcançar isso e a empresa é um meio para isso, né? O escritório é um meio para isso. Quando você não faz dessa forma, tudo fica muito mais forte, né? Então a gente tem alguns exemplos lá, o pessoal chega lá no escritório, algumas vezes fala assim, mas peraí, o sócio tá andando aqui no... Porque a gente já é um escritório hoje considerado grande, né? Mas o sócio tá andando no meio de todo mundo aqui e todo mundo fala com ele. Tem escritórios que isso, por incrível que pareça, 2023 isso não é normal. Eu acho que cada vez menos tá perdendo isso. Mas pra gente, a gente nem passou por esse outro momento de a gente era formal, separado do escritório e agora não somos mais. Não, nunca foi assim. A gente sempre esteve no meio de todo mundo. E é claro que daí isso também as outras lideranças que foram emergindo têm essa mesma característica. Conceito de pertencimento, De pertencimento. Né? E daí cultura não é aquele hábito que você faz, né? E vai. Então, assim, hoje isso é um grande valor do escritório hoje, porque a gente quer ser mais inovador, a gente quer atender cada vez melhor o cliente, a gente quer fazer as pessoas ficarem bem lá. E a gente percebe que todo mundo do escritório, mesmo muitas vezes pessoa do outro lado do mundo, né, ele consegue enxergar isso de alguma forma no escritório. E é mais fácil para ele absorver novas características que a gente quer muitas vezes colocar em discussão, né, enfim. Então isso acaba permeando realmente o escritório e trazendo muita coisa, um caldo de cultura assim muito legal, né? E uma coisa importante, assim, isso é algo que é construído diariamente. Porque a partir do momento que a gente fala, nossa, que legal esse trabalho que nós fizemos com relação à cultura, chegamos agora no ponto ideal. E Já agora, mudou a fase do jogo. Exato. Então, assim, esse trabalho de estar em constante evolução, de estar cuidando o tempo todo da cultura, ele é fundamental, né? Tem um ponto que vocês não abordaram, a questão dos sócios, né? Que eu acho Sim. que é um desafio, eu imagino que seja um desafio muito grande você escolher esses sócios, ter essa sinergia com os sócios, porque é o modelo de crescimento de vocês, né? Sim. Conta um pouquinho disso, Otávio. Então, isso é um ponto muito. Até eu pensei nisso no final que eu estava falando, quando a gente abriu a cabeça para buscar uma ajuda, por exemplo, com gente que falava de planejamento estratégico. Eu fiz uma relação nisso, achei que não era o momento naquela hora de falar, mas acabou aparecendo esse momento. Porque também a gente sempre pensou muito isso, eu e o Finoc, conversamos sobre esse assunto mesmo, e a gente já há bastante tempo teve um insight, uma deliberação no sentido de que nós sozinhos não iríamos conseguir fazer o escritório chegar aonde a gente queria que ele chegasse, de maneira perene, sustentável, e que a gente precisava de outros sócios para o escritório. Então eu acho que aí também o processo, né, ele foi assim, não é assim, eu quero alguém para me ajudar aqui, então eu vou eleger para sócio. Não, é uma coisa mais integrada realmente, né? Então isso já ajuda no processo de seleção, porque daí também a seleção não é uma seleção pura e exclusivamente técnica ou financeira. Não pode ser, Não né? pode ser, mas muitas vezes é, né?
Infelizmente, mercado, no é. mercado é. Pra gente não é só isso. Então, É o sócio. famoso é o que você vale, né? Isso. Exato. Então, o critério não é tem uma pessoa que traz muito dinheiro. Essa pessoa não necessariamente vai ser sócio. Claro, todo mundo quer dinheiro, né? Faz parte da sustentabilidade ter a Se sustentabilidade você tiver um financeira. sócio desse, me apresenta, viu? Exatamente. Mas esse não é um critério exclusivo. É claro que isso vai ser considerado, isso é importante, mas não é a única É coisa. verdade. Ele precisa estar alinhado com isso. E isso ajuda a gente a resolver tanta coisa. Porque a gente tem que discutir novos modelos de gestão, de sociedade, com mais gente. Hoje nós temos Quase 15 quase. sócios. Exato. E vai ter mais, né? Como é que a gente gere tudo isso? Como é que a gente alia os interesses ali? Então, quando existe essa consideração a mais, tudo fica muito mais harmônico, na verdade, né? Então, esse é um ponto né, que acho que vale a pena colocar em relação Com certeza, passa pelo estilo da pessoa da mesmo, pessoa, né? da pessoa. Ela tem que estar É um alinhada. alinhamento com os valores. Com os Mayra. valores. Acima de tudo, alinhamento com os valores e o alinhamento com o propósito de vida também. Isso, Exato. exato. Porque o nosso negócio, ele exige, acho que todos que vendem serviço, e vocês não são diferentes, eu sempre brinco com o pessoal lá, que vender serviço é pedalar a bicicleta na subida, É né? verdade. Você para de pedalar, É. você cai da bicicleta, você volta para trás. Normalmente volta para trás. Aliás, acontece Ao com os contrário, dois. normalmente você... Volta para trás e Caindo. cai. Então, vender serviço é sempre pedalar na subida, né? Porque sempre está buscando fazer com que o cliente perceba realmente o valor que você está entregando. E está em constante transformação tudo isso. Quando a gente faz um projeto como o nosso e a gente sabe que esse processo demanda muita energia, a gente precisa ter pessoas que têm minimamente um alinhamento, um propósito de vida semelhante. Sim. Né? Porque o risco de você ter alguém da alta liderança com um propósito de vida completamente diferente, e aí não estou falando que as pessoas são iguais, mas as pessoas são muito diferentes. E as pessoas, alguns têm algumas virtudes, outras têm outras, e todos nós aprendendo no dia a dia. Mas pelo menos a intenção de reconhecer que aqueles valores, aquela ideologia, aquele plano de voo é o que faz sentido para a vida dele. Acho que isso é fundamental. E tem uma coisa, né? Tudo isso é alinhado ao comportamento também, né? Quando você fala de valores, Sim. ele está ligado ao comportamento das pessoas. E isso é muito importante Sim. numa organização. Sem dúvida. Agora, tem uma pergunta fácil. Segunda pergunta fácil. Futuro. É. Futuro. Estão chegando novas tecnologias, novas ferramentas. Não sei a evolução que vocês estão vendo na gestão de toda essa parte jurídica das empresas. Muitas. Como vocês estão vendo? Isso é uma pergunta para os dois. Como é que vocês estão vendo o futuro? Futuro não precisa ser também 20 anos, né? Um futuro aí para os próximos 5 anos. 3 meses? Vendo, É, vendo e se é, já é preparando, muita né? coisa. Como é que eles estão se preparando também para isso? Como é que vocês, a equipe e vocês estão vendo isso dentro de um escritório de advocacia? Começa depois? Pode ser, vamos lá É. então. É uma pergunta complexa, né? De fato, muito complexa. Bom, a gente tem feito. Se a gente for responder formalmente, a gente tem feito o que acho que grande parte das empresas tem feito, que é a gente tem um núcleo de inovação, né? Esse núcleo de inovação, a gente está cada vez expandindo mais, integrando ele mais com todas as áreas, né? Não é fácil criar a cultura de inovação no nosso ambiente, no ambiente jurídico. Outro dia eu estava dando uma palestra na FGV sobre a formação profissional e o futuro das faculdades de Direito. Como que a gente fala em inovação no direito se as faculdades estão há 30, 40 anos iguais? Tem faculdade que você tem o mesmo professor dando a mesma aula no mesmo Código Civil há 10 anos. Não é fácil.
e aqui, não é uma crítica, não. É uma crítica, sim. É uma crítica. Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. E era esse um pouco a discussão que a gente estava tendo. O nosso mercado é um mercado extremamente conservador. A nossa formação, muitas vezes, além de conservadora, é ultrapassada. Ela ignora completamente a evolução tecnológica, a evolução empresarial. Ela ignora o mundo, né, muitas vezes. Então, para a gente não é fácil pensar na cultura de inovação, criar a cultura de inovação. O que a gente tem feito? E acho que de alguma forma tem gerado bons resultados. Como eu disse para vocês, o nosso foco é o cliente. A gente tem que estar pronto para servir o cliente. Se o meu cliente está se transformando, eu tenho que me transformar. Então, o que tem ajudado muito a gente a pensar o futuro é a estruturação cada vez mais na prática e para uma gama cada vez maior de clientes do nosso Customer Experience e as ações que a gente tem feito de Customer Centricity. Porque é muito interessante isso. Quando a gente fica olhando as inovações que tem no mundo do direito, as questões de inteligência artificial, as questões de automação, você fica olhando as tendências, é muito interessante. Mas aquela tendência não necessariamente vai te ajudar a atender melhor o cliente. E muitas coisas são incipientes. Aparece agora uma startup, uma legal tech revolucionária. E de repente, depois de 3 meses, a empresa desapareceu. Né? E aí aparece uma matéria numa revista tal que tem uma legal tech super revolucionária. Daí você chama para fazer uma reunião, não é nada daquilo. Estou desenvolvendo. Então, o que a gente aprendeu nos últimos anos? Lógico que a gente tem um olhar voltado para essas iniciativas e o que o mercado tem feito. Mas, acima de tudo, a gente tem estruturado os nossos programas voltados para a fidelização dos clientes, tanto o Centricity como o Experience, e buscado do meu cliente. O que você espera do futuro? E aí, ao fazer essa pergunta, naturalmente gera uma reflexão para onde nós vamos caminhar, e aí eu consigo buscar melhor as ferramentas. Porque tem muita gente olhando só para a ferramenta, e inovação não está em tecnologia só, né? A gente sabe disso. Exato, Inovação é um checklist que o nosso podcast viraria um audiobook, se a gente fosse ficar aqui falando de inovação Verdade. e implantação de cultura de inovação. Tem muitos fatores. Podemos fazer o segundo podcast para falar disso. Sim. Vocês já estão convidados. Perfeito, vai ser o maior prazer. Então, eu acho que a gente está olhando o futuro dessa forma. Lógico, tem um planejamento estratégico, a gente tem um planejamento estratégico para 5 anos, hoje nosso planejamento estratégico é para 3 anos, com um monte de pontos de observação daquilo que tem que ser flexibilizado e alterado ao longo do caminho, ao longo de um ano, ao longo de um semestre. Mas a gente tem olhado muito para o futuro dos clientes, porque na verdade a gente vai a reboque, né? O cliente que nos faz evoluir. A nossa razão da existência é para atender os nossos clientes. Isso está muito claro para a gente. E acho que um pouco é isso, né? Ficou claro? Ótimo, ótimo. Otávio. Eu acho que o Fino colocou pontos super importantes. E daí, assim, o que eu acho que vale a pena, assim, né? Primeiro, o nosso negócio, de uma certa forma, sempre foi inovador, né? Sempre teve inovação. Não sob o ponto de vista tecnológico, precisamente, mas sob o ponto de vista de modelo de negócio, de querer botar o cliente, de fato, no centro do negócio. E colocar o cliente no centro do negócio, eu sempre acho que todo o processo de inovação, no fundo, começa disso, né? Porque você está vendo uma dor que pode ser atendida, está sendo expressa pelo cliente, ou você está enxergando que poderia ser melhor para ele. Esse é o processo inicial de você. Daí você vai buscar as formas de fazer isso. Então, o fato do escritório ter essa pegada, isso está, de uma certa forma, impregnado está nessa muito cultura, alinhado, né? assim, e a gente falando assim, parece que a gente não tem um monte de desafio lá, né? Tem Não, muito coisa desafio, tem básica, muita né? coisa em construção ainda, né? Nossa, sem dúvida. Mas é muito, o que o Otávio, né, tá colocando é um ponto que eu não coloquei, mas acho que faz muito sentido, que na verdade é a cultura da melhoria contínua. Cultura da melhoria contínua. A gente nasceu com essa cultura da melhoria contínua, porque na verdade a gente não tinha nada. Então, quando você sai do zero, você tem que fazer melhoria contínua o tempo todo, né? Você sair do 10 para ir para o 20 é uma coisa. Você sair do zero
para saber onde você nem sabe direito onde você vai, você tem que estar melhorando todo dia. Né? Então, essa cultura da melhoria contínua, ela acabou acontecendo naturalmente. É isso mesmo, bem né? isso. E daí, assim, a gente vive hoje um pouco dos desafios de algumas corporações que tiveram um modelo bem sucedido, como o Final falou, assim, tem coisas que a gente precisa melhorar, mas muito. Isso a gente tem que ter consciência sempre disso, né? Mas a gente conseguiu implementar um modelo bem sucedido de escritório, né? Um modelo, de certa forma, até inovador no mercado que a gente atua. E a gente precisa melhorar esse modelo, né? Por outro lado, a gente tem que ficar, como o Franco falou, olhando as tendências que estão acontecendo e falar como que elas vão impactar no meu negócio, aquela questão da ambidestria, né? Porque pode ser que as coisas mudem, mas ainda tem tá sendo jogado esse jogo, né? Não dá para falar para que lado vai, Sim. né? E assim, quando a gente olha esse conjunto, traz muitos riscos, mas muitas oportunidades. E a gente tenta também equilibrar isso, ou seja, olhar aquilo que vai trazer. Então a gente investiu fortemente, pesadamente, uma coisa super tradicional, mas tecnológica, que é um sistema de gestão, né? Então ali é uma coisa que a gente conhece já, mas a gente precisava melhorar. E ao mesmo tempo nós estamos investindo, nós já temos 2 startups que derivaram do nosso negócio. E assim a gente vai construindo realmente sempre, né? E tendo eu acho que essa cultura nossa ajuda muito, né? Essa cultura de inovação e essa permeabilidade que a nossa cultura tem no nosso pessoal. Hoje o nosso pessoal, por incrível que pareça, né? Se for fazer uma pesquisa desses 200 ali, do pessoal que está há um pouco mais de tempo lá, muitos deles já enxergam que tem que atender o cliente, colocar o cliente no centro do negócio, que tem que pensar em jeitos de fazer novos. Isso tem um valor enorme, né? Então acho que tem esses pontos assim que mostram aí um grande desafio, mas também uma grande avenida de oportunidades, né? Com certeza. Enfim. Bom, estamos terminando o nosso podcast Gestão de Impacto. Eu queria dizer algumas palavras para vocês. Nós nos conhecemos já há 15 anos. Temos uma parceria PKT e Fius há 10 anos. É um orgulho para nós tê-los como parceiros e amigos. Não é só parceiro, nós criamos um vínculo de amizade, de confiança, que nos orgulha muito. E muito obrigado por vocês participarem desse bate-papo delicioso. Eu queria deixar a palavra para vocês e depois eu passo para a Mariana fazer o encerramento, mas eu estou assim lisonjeado de tê-los hoje aqui. Muito obrigado. O prazer é nosso. Nossa, total. Certamente, ao longo desse caminho que está sendo construído, né? Não foi construído, porque, como eu disse, é um desafio. Os desafios são diários, não terminam. Mas ao longo dessa jornada em construção, não só a PKT, mas como vocês, a própria fundação, foi fundamental para que abrisse os nossos olhos para o planejamento, né? Para que a gente conseguisse não só planejar, porque planejar é fácil, mas ter a disciplina em seguir o nosso planejamento. Executar, né? O planejamento estratégico é a coisa mais fácil do mundo. Você senta lá, 3, 4 dias no hotel, é super gostoso, né? Mas o desafio para ter a disciplina de implementar, fazer o que a gente desenhou no tático ali, no operacional. Então, para a gente, né, pelo menos para mim, é um motivo de alegria, de agradecimento, inclusive. Espero que daqui 20 anos a gente esteja aqui falando sobre como é que foi a transição do bastão. Exato. Eu já vou estar aposentado, isso eu vou deixar para a Mariana, tá certo? Eu já vou estar aposentado, mas a Mariana e o Leonardo... participação especial daí, né? De 20 anos depois, né? É isso aí, só agradecer mesmo pela parceria ao longo do tempo, pela oportunidade de a gente bater esse papo gostoso aqui, foi muito legal. Muito bom, eu estava recapitulando, né? Quando eu entrei na PKT, acho que foi a primeira reunião que eu fiz, foi com vocês. Em 2012, né? 11 anos atrás. Então, muito legal a gente estar aqui hoje, foi muito bacana a gente conversar. Quero agradecer demais vocês terem vindo e falar para todos seguirem o nosso canal do podcast Gestão de Impacto. A gente está presente em todas as plataformas. Dá uma curtida lá e acompanhe os nossos próximos episódios. Obrigada!